ciclo de crescimento dos cabelos. Este é o tema. Vamos falar do ciclo dos cabelos, as fases dos crescimentos dos fios, e você vai compreender por que os cabelos caem, quando é normal e quando é anormal. Vem comigo, vamos lá? Quando acontece, então, a queda dos cabelos, basicamente nós vamos ter duas situações. Uma em que o cabelo se desprendeu do folículo piloso. Já para tirar uma dúvida, quando falamos raiz dos cabelos e folículo piloso, basicamente estamos falando da mesma coisa, ok? Então, essa é uma situação. O cabelo se desprendeu do folículo piloso. E a outra é onde ocorre a quebra da haste. Quando a gente fala em haste, nós estamos falando disso aqui, ó, tá? A haste. Posso dizer o fio, mas como eu vou explicar muito o fio internamente no processo de crescimento dos fios, então vamos chamar de haste para você entender melhor. Então, quando quebra a haste, é a segunda situação que pode ter a queda, que muitas vezes a gente chama de queda, mas é uma quebra. Pode acontecer aí, como eu sempre falo nas lives, por processos químicos, por alisamentos, por traumas mecânicos, térmicos, enfim, o que pode prejudicar a haste, tá? Então, trauma mecânico, trauma térmico, processos químicos, alisamentos, tudo isso pode quebrar a haste do fio, ou seja, quebrar o fio, e para você vai entender como uma queda não deixa de ser, você está perdendo uma parte do fio. Ao contrário do que as pessoas pensam, o fio do cabelo não é estático, ele está em constante renovação, ok? E como acontece esta renovação? Esta renovação, gente, ela acontece em fases. E eu vou explicar as fases para vocês. A gente pode dizer que são 3 fases. A fase de crescimento, a fase de repouso, a fase de queda. Ou essas fases têm nome, anágena, catágena e telógena. Eu vou explicar para vocês, certo? Então, vamos lá. Estamos falando do quê? Do ciclo de crescimento dos cabelos e que ele acontece em fases, tá certo? Então, a principal fase do fio do cabelo se chama anágena ou fase de crescimento, tá? Para você entender. Então, a principal é a anágena, que é a fase de crescimento. Nesta fase, a raiz do cabelo está profunda na pele, ok? O fio é longo, grosso, e olha que curiosidade interessante, cerca de 85% dos fios estão nesta fase, na fase de crescimento. Então, 85% dos fios que estão na nossa cabeça estão na fase anágena, que é a fase de crescimento. Esta fase pode durar de 2 a 6 anos. Olha que curiosidade interessante, mais ou menos aí. Podemos dizer que nas mulheres dura mais. Então, nas mulheres, eu vou pegar uma média, 4 anos. Nos homens, eu vou pegar uma média, 3 anos. Mas é de 2 a 6, dependendo da pessoa, da estrutura fisiológica, ok? Depois que o cabelo está nessa fase de crescimento, ele pode crescer de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros ao mês. Nesta fase, as células estão em constante renovação e produção de pigmentos. Então, o cabelo está sadio e forte. Lógico, se ele estiver normal. Depois, pelos sinais que eu vou passar para você aí no decorrer desta live, até o final você vai ter uma ideia de quando você vai ficar atenta. Puxa, eu acho que a minha fase de crescimento do fio, a minha fase anágena, que é a principal, pode não estar tão bem assim, e você vai saber que procedimento você pode tomar, ok? Mas nessa fase, as células estão em constante renovação e produção de pigmento, então o cabelo está forte e saudável. Por característica, mas é nessa fase que as mulheres essa fase que faz as mulheres terem os cabelos compridos, ok? Então, essa fase o cabelo tá longo, forte, mais grosso, e 85% dos fios que você tem no cabelo está na principal fase, que é a fase anágena, que é a fase de crescimento, ok? Mas, como eu disse, tem mais 2 fases. Certo? Então, depois desse período, o cabelo vai passar por uma fase de repouso, que é a segunda fase. Isso, gente, é o fisiológico, é o processo de renovação capilar, tá? Que é o ciclo de vida aí dos cabelos, ou o ciclo de crescimento dos fios dos cabelos.
Então, depois do período de você passar a principal fase, que é a fase anágena, que é a fase de crescimento, que 85% dos fios estão nessa fase, e que essa fase dura de 2 a 6 anos, nas mulheres, em média, 4 anos, nos homens, em média, 3 anos. Depois desse período, o cabelo vai para a fase de repouso, que é chamada fase catágena, que seria a segunda fase do ciclo de vida dos cabelos. Esta fase dura mais ou menos, olha que diferença, 3 semanas. Então, 85% dos fios estão em fase de crescimento. Na fase de repouso ou na fase catágena, ela dura 3 semanas apenas. Nessa fase, o que acontece com o fio? Na primeira fase, ele está totalmente fixado na raiz, profundamente na pele e se renovando pigmentos e ficando forte. Nesta fase, ele vai se desprender da raiz. Por isso que a gente chama de fase de repouso ou de fase catágena. Então, ele está se desprendendo da raiz. Atenção que essa é uma informação muito importante para você, porque às vezes você acha que o cabelo caiu com a raiz, eu vou explicar isso, tá? Não existe queda de raiz. O fio se desprende da raiz na fase de repouso, que é a fase catágena. Quando os fios se desprendem da raiz, eles vão cair, mas eles não caem com a raiz fica lá intacta. Permanece na parte profunda do tecido subcutâneo da pele e ela vai formar um novo fio. Entendeu que interessante? Então, a maioria dos fios estão em processo bom, né? Forte e saudável. E na segunda fase, alguns fios estão na parte de repouso. Isso é normal, é igual a pele, né? Que a gente explica a renovação celular. Esse é o ciclo de vida dos cabelos, ciclo de crescimento dos fios dos seus cabelos. Ok? Quando eles caem, então, não caem com a raiz e a raiz fica lá na parte profunda do tecido subcutâneo da pele e vai formar, então, um novo fio, como eu falei. Quando você observa no fio que caiu, isso é uma dúvida muito grande que algumas pessoas comentam, tem uma bolinha branca na pontinha do fio. Isso faz parte desse processo do cabelo se soltar. É a parte que ele solta da raiz, mas não é a raiz do cabelo, tá? Então, quem cai é somente o fio. E é aquele fio que está na fase catágena, na fase de repouso, que é a fase de troca, de renovação, tá certo? Então, foi a segunda fase que vai estar acontecendo durante todo o processo com a gente, normal no nosso cabelo. Eu vou explicar mais para vocês vão entendendo um pouquinho mais, tá certo? Então, perceberam, gente? Falei das 3 fases. O processo é tão perfeito que essa raiz ou bulbo capilar, quando começou a desprender um fio, então a raiz soltou um fio, já começa a formar um novo fio. Eu já expliquei em alguma aula de cabelo, mas eu nunca dei tantos detalhes assim, por isso que eu quis fazer esse ciclo de crescimento dos cabelos, para você entender essa fase. Você pode chamar de ciclo de crescimento dos cabelos, de ciclo de vida dos cabelos, ou você pode chamar de fases de crescimento do cabelo, mas é o processo fisiológico que funciona o cabelo. O processo é tão perfeito aí que a raiz ou o bulbo capilar, quando começa a soltar, o fio já começa a formar um novo fio. Esse novo fio vai crescendo por dentro da pele e depois de um tempo que o outro caiu, já aparece um novo fio. Às vezes eu explico para vocês, olha, você percebe às vezes, né? Aqueles fiozinhos pequenininhos são os fios novos que estão chegando. Isso tudo faz com que o volume do cabelo permaneça o mesmo. O volume do cabelo não se altera em função de você ter 85% na principal fase, que é a fase de crescimento, e os demais está acontecendo a renovação. Ok? Essa queda natural aí dessa fase telógena dos cabelos, é natural você perder até 100 fios de cabelo por dia. Lembrando aí que o couro cabeludo tem mais ou menos 100 mil folículos. Então, de 100 mil folículos, 100 cabelos por dia, a porcentagem é muito pequena e isso é normal. Esse, então, como eu disse, é o ciclo fisiológico dos cabelos, ou seja, o ciclo de crescimento dos fios. Legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar uma reciclada, né? Então, o ciclo de crescimento dos cabelos, ele tem 3 fases, que é crescimento, repouso e queda.
Crescimento é a principal fase, enquanto o cabelo está aí forte, bonito, saudável, construindo pigmentação, se renovando e crescendo e tudo mais, ok? Depois entra na fase de repouso, que é a catágena, onde o fio se desprendeu da raiz, ok? E começa a subir pela derme. E na raiz começa a nascer um novo fio. Quando esse fio vai subindo e chega na parte superior do nosso couro cabeludo, ele se desprende e cai. Essa é a queda. Mas nesse mesmo canal, né, nesse mesmo folículo, já está vindo um fio novo do cabelo, ok? Então, essa queda é natural até 100 fios por dia. Viu que delícia, gente? Vamos falar da linha de quedas, né? A nossa linha, nosso tratamento de quedas, ele consiste no shampoo preventivo de quedas, rico, forte em vitaminas, proteínas, minerais, o bálsamo condicionador, que é exclusivo para um cabelo com queda, e o tônico, o spray capilar, que é maravilhoso. Quais são os ativos dessa linha poderosa? Ela contém o Bioex capilar, o Bolplex, aloe vera, jaborandi e pantenol. O Carlos comentou do aloe vera, o gel puro concentrado, que é o nosso aloe vera gel. Mas na linha a gente também tem o extrato de aloe vera, ok? Então, quando você usa na linha, você está desfrutando de aloe vera, e quando você passa o aloe vera puro, você está potencializando todo o processo da linha. Essa linha, ela combate a queda, previne a oleosidade, fortalece os cabelos, o couro cabeludo e o bulbo capilar, tá? Ela tem aí um rico complexo de plantas, que é o Bioex, o Bolplex, e além disso, o aloe vera, jaborandi e pantenol. Vou explicar um pouquinho cada um deles. A Lisete está dizendo que o tônico é excelente, é realmente excelente, até porque ele é super concentrado com os extratos, então ele só tem aqui o extrato liquidificado em spray para facilitar a sua vida. Vamos lá, dicas. É legal de você evitar danos que o sol traz, tá? Porque muito sol pode deixar o seu cabelo aí seco, frágil, quebradiço, mas eles também podem ficar mais ralos. O excesso de sol pode deixar o cabelo mais ralo. Aí, para quem falou do cabelo ficar fino, e ele ficando mais ralo, você corre o risco também de queimar o couro cabeludo e ele descamar e você provocar todo o processo por conta de uma simples descamação que veio ali do sol, tá? Outra coisa que eu falei durante a live, cabelo bonito precisa de nutrientes. Então, olha aí, outra coisa que eu falei, cabelo bonito precisa de nutrientes. Então, se você fizer alguma dieta muito radical, não se alimentar direito, você pode prejudicar o seu cabelo por falta de proteínas e por falta de ferro, tá? Então, tudo que perder ferro, perder proteínas, pode prejudicar os nutrientes que são fortes ali para a sua fase de crescimento dos fios do cabelo, tá certo? E é muito importante você usar a linha preventiva de queda por conta dela ter vitaminas, proteínas, as plantas ricas em vitamina, proteína, ajuda na síntese de colágeno, tudo isso para fortalecer o seu bulbo capilar. Outra dica importante que eu acho que eu falei no comecinho e não sei se vocês estão se lembrando. Cuidado com a tração. O que é tração? É força, certo? Então, ela pode ser uma tração mecânica, de você esfregar demais uma toalha, esfregar demais o fio do cabelo, ou uma tração na hora de você secar, uma tração com calor, né? Tudo isso pode prejudicar, mas também puxar o cabelo com muita força. Trança, rabo de cavalo, tudo isso pode puxar e danificar o folículo nesse processo todo que a gente falou, e pode prejudicar o cabelo e fazer com que ele quebre, caia pela quebra, ou prejudicar o folículo também, né? Porque a gente falou da raiz, lá nas profundidades da pele, mas o folículo é o condutor do fio, e se você puxar, você pode prejudicar o folículo. Apliques também, extensão de cabelo, se for muito pesado, ou dependendo como faz, pode ter muita tração, e essa tração pode prejudicar o cabelo existente, né? Pode forçar e prejudicar o cabelo existente, tá? Então, mais uma dica. Cuidado aí com
secador, chapinha, tintura, descoloração, escovação excessiva, tudo isso pode prejudicar aí a cutícula do fio, o fio ficar exposto e isso danificar um pouquinho a saúde dos fios. Então, é muito importante cuidar deles. E massagem no couro cabeludo. Às vezes as pessoas falam, nossa, massagem no couro cabeludo combate a queda. Eu não creio que a massagem combate a queda, mas a massagem, gente, é muito interessante porque ela relaxa, ela faz maravilhas para você aliviar o estresse. O estresse é causador de queda, o estresse é causador de caspa. Lembra que eu expliquei? Então é muito legal de vez em quando você massagear. Eu gosto de pôr um pouquinho do aloe na mão, vir com ele assim, começar aqui atrás e ir movimentando o couro, gente. A gente não movimenta, o couro fica duro, ó. Então é importante esse movimento. Se você faz esse movimento ainda com o aloe, maravilha, porque ele ainda penetra e ajuda. Então, sim, você pode fazer essa massagem. Massagem não é esfregar, é movimentar o couro cabeludo. Isso é muito legal. E a massagem também ajuda na liberação dos hormônios do bem-estar, a dopamina e a serotonina. Então, é muito legal, porque isso também vai dar uma relaxada. Ok? Suas lindas, espero que tenham gostado. Cuide bem do seu cabelo, é super importante cuidar, trazer carinho e trazer saúde, né? Quando você cuida, entender o ciclo de crescimento dos seus cabelos, que é vital para a saúde do fio do seu cabelo, cuida bem do seu cabelo, ok? Beijinho, tchau, tchau.